Buenas! Nessa sessão a gente vai praticar um pouco, então vamos ver como a gente chega no preço, no Yield to Maturity, que é a taxa de desconto ou taxa de rendimento de um título de renda fixa, e na duration dele, que é uma medida de risco, só que com cupons semestrais, diferente de outros exemplos com cupons anuais. E eu vou fazer tanto usando o padrãozinho, a convenção americana, quanto a NTNF, o tesouro pré-fixado com pagamentos semestrais, que ele usa uma convenção um pouco diferente da americana. Então vamos lá. Eu já abri aqui o Excel, como que vocês estão vendo, e é um título simples, com principal de 1.000, a taxa de cupom de 10% ao ano, que é o que se usa, por exemplo, nas notas Tesouro Nacional Série F, data de vencimento 3 anos, periodicidade dos cupons semestral, e estou usando o sistema americano, que vai pagar todo o principal na data de vencimento. A principal diferença entre os dois sistemas é que nos Estados Unidos a taxa do cupom é uma taxa nominal, ou seja, para transformar de anos para semestres a gente vai ter que dividir por 2, ou fazer o equivalente, multiplicar por 180 e dividir por 360, que dá o mesmo resultado que dividir por 2. Enquanto que no Brasil, no caso da NTNF, a convenção é usar a taxa efetiva. Então, a taxa que se usa, por exemplo, nos juros compostos. Então, vamos lá. Eu já estruturei a tabelinha. Eu vou fazer tanto em anos, como medida de tempo em semestres, para vocês verem como que a gente faz a transformação e que o resultado dá o mesmo. Então, se eu estou falando de um vencimento de 3 anos com periodicidade de pagamento semestral, então eu vou ter fluxos, ou seja, recebimentos, pensando na ótica do investidor, a cada meio ano. Então, eu vou pegar esse período e vou somar meio ano aqui, até chegar aqui a 3 anos. Aqui embaixo vai seguir a mesma história, no caso da NTNF. Então, só pegar a célula de cima, somar meio ano e arrastar. Pronto. Essa aqui já é uma estrutura termo de taxa de juros apropriada. São taxas arbitrárias que eu coloquei só para exemplificar. E essas taxas aqui, elas são denominadas ao ano. Então, deixa eu até escrever aqui, ao ano, para a gente não esquecer. Fazer ela caber aqui na... Pronto. Então, só lembrando então que essa aqui é a taxa ao ano, que a gente tem que transformar depois. E aí vai, agora vamos construir o fluxo. Eu já coloquei a fórmula aqui do valor presente. Valor presente é o fluxo dividido por 1 mais a taxa apropriada para aquele período, elevado ao número de períodos, no caso aqui, meio ano. Então, no fluxo americano, ou seguindo a convenção americana, o cupom é sempre o principal, então aqui o 1.000, vezes a taxa de cupom, aqui no caso 10%, só que como é o semestre, então eu divido por 2, ou quem quiser pode trabalhar com a convenção de 360, que é o mais comum, por lá. Então, semestre são 180 dias, dividido por 360 dias no ano, que dá meio. Então, funciona da mesma maneira. Então, tá aqui, ó, os nossos cupons, até a data 3. Lembrando que como sistema de amortização americano, no final eu tenho que somar 1.000. Então pronto. Esses são os fluxos de um título de dívida que paga de taxa de cupom 10% ao ano, que paga cupons semestrais usando a convenção americana. E se for trimestral? É a mesma coisa. Você vai trabalhar aqui com o equivalente em anos a trimestre e ao invés de dividir por 2, você vai dividir por 4, ou vai fazer 90 sobre 360, que é igual a 1/4. Então tá aqui, já chegamos no preço, cada uma
cada um dos fluxos dividido por 1 mais a respectiva taxa do período elevado ao número de períodos. E aqui a gente chegou no valor presente ou no preço. Para chegar no Yield to Maturity, como os fluxos estão espalhados igualmente, ou seja, da data zero para o primeiro fluxo, o período é 6 meses, do fluxo 1 para o fluxo 2, o período é 6 meses e assim por diante. Aí, para calcular a nossa taxa interna de retorno, eu posso usar a função TIR. Deixa eu só corrigir aqui a soma aqui do preço. Esse é o problema de copiar outras planilhas. A gente tem que fazer alguns ajustes, lembrar de fazer ajustes nelas. Então, tá aqui, ó, somando todos os períodos. Aí alguns podem falar, puxa, como que você percebeu que tinha um erro? Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 fluxos de 50 e mais um de 1050, e o meu preço estava dando 181. É normal o preço ser menor que o valor principal? Mas não pode, assim, tão menor assim, tem alguma coisa estranha normalmente. O preço do título pode ser maior que o valor principal? Como acontece aqui. Então, o que está acontecendo aqui é que a remuneração está sendo melhor do que se esperava pelo mercado. Então, por isso, você tem um preço maior aqui. Tá ok? Então, eu estava falando, vou usar a função TIR. Então, escreve TIR, ou se o Excel está em inglês, IRR. Eu posso usar TIR porque todos os fluxos estão espalhados uniformemente, igualmente no tempo. Se eu tiver um fluxo começando, ou melhor, se da data do primeiro fluxo para a data inicial o período for diferente do primeiro para o segundo, aí não dá para usar a TIR. Aí eu posso usar um atingir meta, por exemplo. Então, tá aqui. Então, esse é o Yield to Maturity, 3,95. E aí é o seguinte. Qual que é a unidade de tempo aqui? Como a unidade de tempo é cada 6 meses, cada meio ano, esta taxa aqui também está em meio ano. Então, ou 6 meses. Aí eu preciso transformá-la para um Yield to Maturity anual. Por que anual? Eu gosto de trabalhar ao ano, a gente falou do cupom ao ano, falou das taxas ao ano. Então, como é que eu transformo isso? Pego 1 mais a taxa, eu vou fazer o Yield to Maturity efetivo. Então, não o nominal. Então, pego aqui, elevo ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque está o semestre, eu quero ao ano, então no ano tem 2 semestres. Tira 1 no final. Quem ficar incomodado pode colocar mais parênteses, eu vou colocar aqui. Pronto. Então, a taxa de rendimento desse título é 8,5% ao ano, efetiva. E eu vou escrever também aqui, ó, como que seria nominal? O nominal era fazer simplesmente o seguinte: pega isso, multiplica por 360 sobre 180, fazer o contrário, ou multiplicar por 2. Então tá aqui. Multiplicar por 2 por quê? Porque no ano tem 2 semestres. Então seria 7,9% ao ano nominal. Então é assim que a gente vai trabalhar com essas taxas aqui. E esse cuidado a gente tem que ter na hora que escolher uma cor bonita aqui, ó, um laranja para chamar a atenção. Esse cuidado a gente tem que ter na hora que vai trabalhar com os títulos, denominar claramente qual é a taxa que a gente está trabalhando, é nominal, efetiva. O mercado já tem convenções, mas a gente tem que entender que taxa a gente está tirando dali, até para nós mesmos não ficarmos perdidos. E para calcular duration, a fórmula duration, o que eu tenho que fazer? Eu vou calcular o valor presente de cada um dos fluxos, só que usando o Yield to Maturity. Então,
Não vou usar esse valor presente que está aqui. Então está aqui, ó. Pego aqui a taxa, trago a valor presente. Eu vou trabalhar aqui com a taxa Yield to Maturity aqui, ó, ao ano efetivo, elevado ao número de períodos. Aí alguém poderia perguntar, mas por que você pegou Yield to Maturity ao ano? Pelo seguinte, o meu prazo aqui está em anos. Então, se o meu prazo está em anos, eu quero uma taxa ao ano. Sempre a taxa e a unidade de tempo usado nos fluxos tem que ser compatível. Então, se eu denominei ao anos, a taxa tem que ser ao ano. Eu poderia usar a taxa semestral? Poderia. Só que aí eu tenho que usar uma medida de tempo em semestres. Isso é sempre importante. A gente repete o tempo todo para não esquecer. Está aqui, então, o valor presente. Para calcular a duration, eu preciso multiplicar pelo prazo, que está aqui. Afinal, a duration é um prazo médio de recebimento que a gente pagou pelo título. Ou você pode olhar com uma média ponderada dos prazos, ou dos cupons, ou dos recebimentos, mas ponderada pelos valores presentes. Então, está aqui, eu só arrasto, como vocês estão vendo. E aí, o cálculo da duration é simplesmente somar esses prazos ponderados pelo valor presente, pelo preço que nós temos, e aí tá. 2,67 anos é a duration desse título. Lembrando que a duration é sempre menor ou igual ao prazo de vencimento do título, aqui no caso 3 anos. A duration do título zero cupom, ou seja, que não paga juros, é a própria data. Então vou zerar aqui, ó. Vocês podem ver que funciona. Então a duration do título é 3 anos, porque é um título zero cupom. Eu só vou receber tudo na data de vencimento. Deixa eu voltar meus 10% aqui. Agora, a gente já tem as medidas de rentabilidade, que é o Yield to Maturity, já temos a medida de risco, que é o Duration, já tem o preço. E vou fazer a mesma coisa para o padrão americano, só que agora usando semestres. Bom, se a nossa medida de tempo é semestres, é só pegar e somar 1. Então, 1 semestre, 2 semestres, até 6 semestres. Os fluxos são os mesmos, então o fluxo, relembrando, aqui, ó, é o valor principal vezes a taxa de cupom, multiplicado ou dividido por 2, agora eu vou dividir por 2, dá a mesma coisa que a gente tinha feito com os 180 ali, dividido por 360, e na data de vencimento a gente soma o valor principal, que se trata de sistema de amortização americano. Então aqui já tem a fórmula do valor presente. Só preciso ajustar aqui, ó. Tá aqui. Então esse é o preço. Só que não está batendo. Por que não está batendo? Então é porque eu copiei aqui, ó, essa fórmula para cá. Então eu tenho que ajustar o seguinte. O que acontece? A minha taxa aqui é ao ano. O meu valor presente aqui, então eu posso fazer o seguinte, eu tenho que transformar a minha unidade de tempo está em semestre e a minha taxa está ao ano. Como que eu ajusto então? Eu tenho que mudar isso. Então eu tenho que fazer a equivalência de taxas. Então pego o número de semestres aqui e divido por 2. Por que divido por 2? Porque cada ano tem 2 semestres. Então é assim que eu vou transformar. Eu estou agora transformando aqui, ó, o expoente de anos, como era o caso anterior, para semestres. Então está aqui. Agora arrasto e deu o mesmo valor. Como que tinha que dar? Vou calcular agora o Yield to Maturity. Vou formatar bonitinho aqui. Então pronto. O que mudou?
Aqui antes eu tinha taxa ao ano e prazo em anos. Legal. Era só pegar um mais a taxa e levar ao período. Os dois estavam falando a mesma língua. E aqui? Aqui eu tive que fazer uma transformação, porque a taxa está ao ano, mas o prazo está ao semestre. Então eu tive que fazer essa modificação. Vou fazer mais uma modificação aqui, ó. Eu vou transformar estas taxas aqui em taxas ao ano, ou melhor, em taxas ao semestre, só para vocês verem. Então aqui, ó, taxas ao semestre. E aí eu vou calcular o valor presente usando estas taxas aqui. Então, vou colocar aqui um outro preço, só para exemplificar também, vocês verem que, olha, funciona tudo da mesma forma. Então, tá aqui. O que eu vou fazer? Essa taxa, então eu vou pegar 1 mais essa taxa ao ano, elevar agora eu vou fazer equivalência, então é o número de semestres sobre número de semestres que eu tenho de um ano, dentro de um ano, tudo isso menos 1. Isso tem até o videozinho de equivalência de taxas, dá uma olhada quem está com dúvida quanto a isso, aumentar o número de casas aqui, ó. E aí, vou calcular o valor presente. Só que agora eu vou calcular o valor presente da seguinte maneira, ó. Não preciso mais fazer o ajuste aqui, ó. O valor presente vai ser igual ao fluxo da data sobre 1 mais a taxa que já está ao semestre, elevado ao número de semestres. Então, a taxa aqui e a unidade de tempo aqui do expoente estão falando a mesma língua. Então, legal. Agora é só arrastar. Muito bom. E aqui, espera aí. Estou somando tudo. Então, tá aqui o semestre. Opa! Claro, eu não ajustei todas as taxas. Agora, espera aí. Ajustei. Aqui está ajustado. Então, o que eu fiz aqui? O que faltou aqui de ajuste? Então, tá taxa ao semestre. Opa, já vi aqui. Aqui é a taxa elevado a... aqui é 1 sobre 2. Porque eu quero transformar, eu quero transformar esta taxa ao ano em taxa de um semestre. Então tem que levar 1 a 2 e não pegar aqui, ó, copiei lá a fórmula. Eu pego um semestre e divido por 2, porque eu tenho 2 semestres no ano e eu quero transformar a taxa do ano em taxa ao semestre. Agora vai. Pronto. Aí bateu. Eu achei até estranho, que as taxas aqui semestrais estavam muito altas. Então tinha alguma coisa errado ali no cálculo que a gente estava fazendo. Agora sim, a equivalência que eu fiz é transformar da taxa ao ano em taxa ao semestre. E sempre tem prestem atenção inclusive, porque se a taxa ao ano é, por exemplo, 8% e aqui está dando 12% alguma coisa diferente em taxa ao semestre, tem alguma coisa errada. Tá ok? Não dá para no ano eu ganhar 8% e no semestre ganhar mais que um ano. Então foi aí que eu achei o erro, que eu fixei o prazo com aqui do semestre. Na verdade era assim, para tudo era transformar a taxa do ano em taxa de um semestre. Tanto aí chegamos no mesmo preço. E aí é o mesmo caminho. Só para terminar dessa forma, a gente já tinha feito aqui semestral, da mesma yield maturity aqui, nesse caso vai dar ao semestre.
Então, tá aqui, a duration segue o mesmo caminho, então eu já vou pegar, a única coisa que a gente tem que fazer é aquela, pega aqui o preço, aliás, o fluxo, divide aqui por 1 mais, vou pegar a taxa semestral, 1 mais a taxa ao semestre, elevado ao número de semestre. Então, legal, ó. Para o fluxo, ou melhor, a taxa está ao semestre, o prazo está ao semestre. Estão falando a mesma língua e multiplica tudo pelo número de semestres. Está aqui, aceita a correção. Essa correção normalmente é algum parênteses que a gente esqueceu aqui de colocar. Deixa eu só conferir, tá certinho. Desce aqui. Agora, soma os valores presentes ponderados, ou melhor, os prazos ponderados pelos valores presentes e divide pelo preço. Tá aqui. Deu 5,35. Opa, a duration tinha dado 2,67, agora deu 5,35. Tem alguma coisa errada? Não. Lembre-se que agora os prazos estão aos semestres, a taxa está ao semestre, então a duration é em semestres. Então, 5,35 semestres é o nosso prazo aqui da duration, tá ok? Se eu pegar isso daqui e dividir por 2 para transformar em anos, adivinha quanto que dá? Exatamente o 2,67 aqui, anos. Então, posso fazer essa transformação, é simples. Nesse caso, que duration é medida de tempo, então posso transformar em meses, anos, tal, depois que eu calculei. Então tá aqui, ó. Como eu cheguei no 2,67, isso daqui é semestral, então tem 5,37 semestres. Vou transformar o semestre em ano, eu divido por 2, tá aqui. 2,67 anos, 2,67 anos, a mesma duration que a gente viu aqui do outro lado. Então, fazendo ao ano ou a semestre, dando as taxas, os prazos, falando a mesma língua, funciona. E aqui, rapidinho, vou mostrar para vocês como funciona no caso da NTNF. A história é basicamente a mesma. O que vai mudar aqui na NTNF é a fórmula de cálculo do cupom. Para calcular aqui os cupons via NTNF, o principal da dívida é 1.000, então continua sendo a mesma história, vezes. Agora é o seguinte, a taxa do cupom é taxa efetiva, então eu pego 10% aqui, vou fixar, elevo a meio. Por que a meio? Porque eu tenho que transformar, a taxa do cupom está ao ano, eu quero transformar em semestres. E tudo depois eu tiro 1, que vai dar 4,8%. Então tá aqui, ó. 48,81. Então esses são os cupons. E no final, soma o valor principal de 1.000. Tá aqui. Este aqui é o fluxo típico de uma NTNF. Os valores presentes aqui, vamos conferir, eu pego aqui cada um dos valores, divido por 1 mais a taxa ao ano, prazo em anos, beleza. Deixa eu corrigir a fórmula aqui que eu copiei ali de um lado para o outro, soma os valores presentes, esse é o preço. Os fluxos estão espalhados igualmente? Sim. Então, se é assim, eu posso usar a fórmula da TIR. Então, para usar a fórmula da TIR, eu inverto o sinal aqui. Inverto o sinal porque eu preciso dessa inversão de sinal para ele encontrar. A fórmula da TIR, imagina o seguinte, olha, que você investiu 1.049, nesse caso, então eu desembolsei 1.049 como investidor, paguei 1.049, e depois, para quem no caso da NTF? Para o governo, para o Tesouro Nacional, e aí eu vou receber esses fluxos de 40,81 e na data 3, daqui a 3 anos, 1.048. Então, a TIR precisa dessa inversão de sinal aqui. Marco todos os valores, fechou, Enter, está aqui, 3,95%,
Puxa, mas por que a mesma rentabilidade? É 10% também, só que espalhado de uma maneira diferente, com as mesmas taxas aqui, então funciona. Para calcular a efetiva, e no caso aqui, lembrando que essa daqui, ó, até anotar aqui em cima, essa é o semestre, esta daqui é ao semestre. Por que esse yield to maturity aqui é ao semestre? De novo, os fluxos estão em períodos a cada 6 meses. Então, os fluxos são semestrais, a taxa vai seguir o padrão dele, semestral. E aqui a taxa efetiva, está aqui. Peguei a taxa ao semestre, elevei 1 mais a taxa ao semestre, elevo ao quadrado, tira 1, está aqui, 8. Calculando a duration aqui, então pega aqui o valor presente, pega o fluxo, divide por 1 mais a taxa aqui, pegar aqui ao ano, elevado ao período em anos e multiplica pelo período. Aqui, arrasta, pronto. E a duration soma esses fluxos e divide pelo preço. Aqui. A duration nesse caso deu um pouquinho menor. Então, a duration aqui está em anos, porque o prazo que a gente usou para ponderar, a duration, prazo ponderado, também está em anos. E finalmente, só para a gente fechar aqui, vou calcular o da NTNF em semestres. Então, se é em semestre, eu vou pegar aqui do 0 e vou somando 1. Está aqui, a yield to maturity já vai sair semestral. Os fluxos eu vou copiar daqui. A estrutura é a mesma, a única coisa que tem que lembrar que a taxa usada para calcular a taxa, o cupom é uma taxa efetiva, não é a nominal. O valor presente aqui, eu tenho que corrigir a unidade de tempo. Então, ela divide por 2. Então, tá aqui. E ajusta a fórmula como a gente já fez. Tá aqui os mesmos 1049. Aqui, o que eu fiz na fórmula valor presente? Só lembrando, a taxa está ao ano, então eu vou elevar em anos. Então faço equivalência, pego o número de semestres, divido por 2 para chegar ao equivalente de tempo em anos. E aí funciona, dá exatamente o mesmo resultado que a gente viu aqui. Para calcular o yield to maturity, mesma história, sem novidade agora. Pega a função tier, marca tudo isso e pronto. Os mesmos 3,95 ao semestre. Tá? Quem quiser pode aumentar um pouquinho mais as casas aqui. Veja que o yield to maturity do título americano em comparação com o brasileiro, os dois são diferentes. Os fluxos são muito parecidos. Um é fluxo de 50 reais na convenção americana, da NTNF é 48,81, então o rendimento é muito parecido. O americano ganha um pouquinho a mais, R$1 e pouco, R$1,19 a mais, então o yield to maturity dele é um pouquinho maior. Até olhar aqui a taxa efetiva, se a gente ampliar aqui, ó, enquanto um recebe 8,0524 ao ano, o outro recebe 8,0513 ao ano. Tá ok? E a duration, a mesma história. Eu vou copiar a fórmula aqui, inclusive. Bater aquela preguicinha. Então, tá aqui, ó. 1 mais a taxa, só que agora eu vou pegar o yield to maturity ao semestre. Então, tá aqui, ó. O fluxo, 48,81, sobre 1 mais a taxa, o yield to maturity ao semestre, e elevado aqui ao número de semestres. Tá joia?
Então tá aqui, ó, semestre com semestre, tá todo mundo falando a mesma língua, tá. Então posso arrastar aqui, soma todos esses valores aqui, dos prazos ponderados pelos valores presentes, divide pelo preço que está aqui do lado, e pronto, está aqui, 5,63 semestres, ou, transformando em anos, é só pegar esse número e dividir por 2. Como a gente já fez, essa aqui é a duration. Alguns chamam de duração, eu não gosto. Tá aqui a duration em 2,68 anos, assim como a gente tinha chegado anteriormente. O título pela NTNF também a gente recebe um pouco menos, então a duration um pouco maior que do título, conforme o padrão americano. Ok, pessoal? Muito bom. Espero que tenha ficado claro agora a diferença de trabalhar com prazo ao ano, prazo a semestre. É só ajustar as taxas, estarem na mesma unidade de tempo, taxa e prazo, que tudo funciona direitinho. Esse controle do prazo cabe a você, o Excel não vai cuidar. Então, isso até qualquer calculadora faz isso. Então, você que tem que saber fazer essa gestão e tomar cuidado. Sempre confira, porque a gente até viu aqui na planilha que a gente às vezes esquece, engana alguma coisa ou outra, então sempre tomar cuidado com isso, mas é algo tranquilo. Fazendo a conversão, funciona de um jeito ou de outro, trabalhar com taxa semestral, anual, duracional, semestral, e a conversão é simples. E também se atentar como que a gente trabalha com os fluxos semestrais no padrão americano e no padrão brasileiro, no caso da NTNF, que a TNTF usa taxa efetiva para cálculo do cupom, enquanto a Convenção Americana é usar uma taxa nominal para passar ao ano para o semestral. Ok? Até mais!